Nossa, dá pra acreditar que um dia foi o começo. Haja luz! E começou. Tá, mas eu nada vejo e tropeço, eu peço luz aqui. Mas me conformo na agonia dessa coisa chamada vida. Mesma coisa, todo dia. O que é luz? Se eu só vejo escuridão, eu procuro. Mas ela que me encontra. Um encontro desses que só acreditando mesmo. Com alguém que, sabendo do meu escuro, jogou luz em mim. Eu, que vi a morte por toda parte, agora vejo arte. Não quero mais fugir. Desisto. O que estava na escuridão passou a ser visto. E é bom e bonito. Agora já era. Era, não. É. E vai continuar enquanto estiver acesa. Se você quiser continuar assim, beleza. Mas se a vida anda escura demais, só vai. Deixa Jesus iluminar a sua vida. Vamos falar hoje sobre ressurreição. Aliás, é o último tema da série, né? A excelência da fé. E, gente, terminamos essa série falando de fé e ressurreição. Aliás, a fé só faz sentido por causa da ressurreição. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Jesus ressuscitou. Senão, o apóstolo Paulo diz, a nossa fé seria vã. Nós vamos ver esse texto também. Então, alegria, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Graças a Deus pela ressurreição, que dá sentido à nossa reunião de fé aqui. Dá sentido à igreja. E eu quero olhar com vocês um pouquinho sobre ressurreição. A história da Páscoa, nós já temos falado, né? Recentemente sobre a origem da Páscoa, a questão da última praga. Acho que a maioria de vocês, né, se não todos, já visitaram essa história em algum momento, tá bom? Onde ali os filhos de Israel são libertos do cativeiro e a última praga aponta para aquele ambiente onde o cordeiro deveria ser sacrificado, o sangue colocado no umbral das portas, para que quando o anjo da morte, que feriria os primogênitos do Egito, passasse, ele passasse então por cima dessas casas dos hebreus, onde o sangue estaria aspergido no umbral das portas, e essa ideia de passar por cima, daí surge o termo Páscoa, né, que significa passar por cima. Isso tem uma relação direta com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, então a morte já não o alcança mais. Ela passou por cima. Né? E aí esse Cordeiro vem trazer então salvação e, consequentemente, libertação e a esperança, né? Porque após a saída do Egito, aquele povo então liberto, salvo e liberto, caminha em direção a uma terra prometida. E nós, da mesma forma, por causa da graça de Jesus, tendo morrido e se sacrificado por nós, fomos libertos do pecado, salvos, né, da ira, da condenação do pecado, e agora caminhamos como uma grande nação, povo de Deus, rumo a Canaã celestial que nos aguarda. E isso tudo só é possível porque Jesus cumpriu em si todo esse plano, esse propósito, né? E o ápice disso foi a sua ressurreição. Que ele anuncia a sua vitória. Nós vamos ver isso aqui também. A ressurreição de Jesus Cristo, então, ela é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Para os cristãos, ela é o ponto central da fé. Por isso, nós falamos que não faz sentido, né, a fé sem a ressurreição. E ela, então, representa a vitória sobre a morte e o pecado. Ela é celebrada nesse evento que nós chamamos de Páscoa, né, que o povo de Israel celebra, e na sua história tem celebrado, e é uma das principais datas do nosso calendário, do calendário cristão. Bom, segundo o C.S. Lewis, Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele, então, encontrou e enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente, porque Jesus, ele fez isso. Por isso, a ressurreição de Jesus faz parte essencial da pregação da igreja em todos os tempos.
São vários textos na Bíblia que falam sobre a ressurreição. Textos diretos, citações feitas especialmente no Novo Testamento, Jesus, obviamente, né, falando muito aos seus discípulos sobre o seu plano, o plano de Deus para com ele, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Depois os discípulos deveriam proclamar isso, né, a ressurreição, a vitória de Jesus, e que ele estava vivo, que voltaria, e os discípulos propagam essa mesma mensagem, especialmente o apóstolo Pedro e também, principalmente, o apóstolo Paulo, falam muito sobre a ressurreição. Então são vários textos. No Antigo Testamento também. Alguns vão achar que ressurreição tem a ver só com o Novo Testamento. Os profetas falavam sobre ressurreição. O próprio Abraão acreditou na ressurreição sem nunca ter havido antes e ter visto antes algo desse tipo, porque confiava no caráter verdadeiro, né, de um Deus que prometeu que a descendência dele viria de seu filho, que agora estava sendo pedido em sacrifício. E ele foi com fé. Então olha como fé tem tudo a ver com ressurreição e ressurreição com fé. Tá bom? Então eu quero olhar alguns textos e trazer alguns pontos aqui para ir nessa direção, né, de entender que a nossa fé, então, ela contempla uma ressurreição que primeiramente revela vitória. A nossa fé contempla uma ressurreição que revela vitória. A ressurreição, gente, ela é a maior vitória sobre a morte. Deus é o único com poder suficiente para derrotar a morte. A ressurreição de Jesus, então, é a maior demonstração disso. Ela nos lembra que a morte não tem, não teve, não terá a última palavra. E que a vida eterna está disponível a todos que creem. Nós só podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele é vida. E Ele continua vivo. E Ele venceu a morte. Na morte dele, nós encontramos a nossa verdadeira vida. Porque ele ressuscitou. Alguns textos que comprovam isso. 1 Coríntios, capítulo 15, é espetacular. Depois, com calma, você, por favor, acesse ali o capítulo 15 da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Eles vão pinçar alguns versículos aqui, mas eu quero que você possa fazer uma devocional essa semana em 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer assim: é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído, quem é? A morte. Então, entenda isso traz um grande consolo para nós. A morte não é o fim. Porque ele, nesse contexto da carta aos Coríntios, nesse capítulo, Paulo vai dizer que ele ressuscitou. Isso dá sentido para a nossa fé. E revela para nós uma grande vitória sobre o último inimigo, a morte. Isso nós costumamos falar, e graças a Deus por você que crê, já entregou sua vida para Jesus e tem essa convicção de fé, convicção na ressurreição, porque quando você está diante, por exemplo, de um sepultamento, um velório de um ente querido, talvez você já tenha passado por isso. Ali a tristeza, de fato, ela se revela e ela é legítima, o choro é legítimo, mas nunca o desespero, a desesperança. Nunca, porque nós cremos na vida após a morte. Jesus mesmo disse isso quando ele encontra com Maria e Marta, e ele vai dizer para Marta assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, mesmo diante daquele caixão, para aquele que tem a esperança em Jesus, ali não é o fim. Ali não é o fim. Ali é a dobradiça para a eternidade futura, repleta de glória
e de alegria, sem mais dor e choro, porque Jesus ressuscitou exatamente para vencer o último inimigo daquela pessoa, a morte. E o salmista vai nos lembrar, quando ele diz no Salmo 23, não me falha a memória agora, verso 4, 3, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o último adversário já foi vencido. Portanto, aqueles que estão em Cristo não ficaram ali mortos, não serão aniquilados, mas estarão e estão, naquele momento, diante de um banquete, rindo da cara do último inimigo numa grande festa. A morte foi vencida, porque Jesus ressuscitou. Quer vitória maior que essa, gente? Você, em Cristo, já é mais que vencedor. Porque você, em Cristo, já venceu o grande último inimigo, a morte. Ela não te alcança mais. Ele já passou por cima e fez com que você, pela sua morte e pela sua ressurreição, a morte também não te alcançasse mais. Você passasse por cima dela, atropelasse ela. Isso é uma grande vitória, irmãos. Um pouquinho para frente, ele vai perguntar, rindo da cara dela, parece. Eu posso entrar na história aqui e ver, entender, imaginar a expressão aqui do apóstolo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ter vitória sobre a morte? Creia, entregue sua vida para o Cordeiro de Deus. E você poderá ter essa certeza por causa da palavra dele. Não por nenhum sentimento humano, não por nenhuma obra humana, mas por uma obra divina que consumou na cruz a nossa vitória. A dele e, consequentemente, a nossa, ressuscitando ao terceiro dia e reunindo para si um povo vencedor. Isso é alegria, gente. Estamos aqui hoje por causa dele e continuaremos vencendo com ele. E mesmo quando partimos dessa vida, a vitória já está garantida sobre a morte por causa dele, porque ele ressuscitou. Esse café vai ficar um pouquinho mais gostoso agora, né? Graças a Deus. Atos também, capítulo 2, fala muito sobre, no discurso de Pedro, sobre a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus. E ele vai anunciar ali, naquele seu discurso, e vai dizer no verso 24, Deus, ele vai dizer no verso anterior, né, vocês, israelitas, vocês mataram Jesus. Ele diz diretamente, vocês mataram o Cristo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro vai anunciar que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele rompeu os laços da morte. Era impossível que a morte o retivesse, que ele permanecesse morto. Ele disse que morreria, mas disse também que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro anuncia isso. Vocês o mataram, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Então, a nossa ressurreição, a nossa fé contempla uma ressurreição que revela a vitória, mas ela também contempla uma ressurreição que revela a imortalidade. É consequência. Essa vitória que Jesus nos dá, ele vence e nos dá, também aponta para uma vida que não tem fim, por conta da ressurreição. A certeza da promessa da imortalidade foi demonstrada quando Jesus irrompeu para fora da sua tumba. E, como diz 2 Timóteo 1,10, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida por meio do Evangelho. E o Evangelho é isso, anunciar que em Jesus Cristo
nós temos o perdão dos nossos pecados e nele a vida, e a partir dele, com ele, a vida eterna. E a vida eterna, até quando nós falamos isso aqui na classe Vida Cristã, nós fazemos essa pergunta clássica, né, para o pessoal: o que é vida eterna? Né? Porque eterno só existe um. O que é eterno? Aquilo que não tem começo nem fim, tá bom? Porque geralmente a gente faz a pergunta: o que é eterno? As pessoas respondem: eterno é aquilo que não tem fim. Não, aquilo que apenas não tem fim é infinito. Eterno não tem nem começo nem fim. Toda criatura, né, ser humano, nós somos infinitos. Fomos criados assim. A Bíblia diz que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando eu falo de imortalidade, nós vamos ver uns versículos sobre isso, eu não estou falando que você nunca vai morrer, mas que mesmo após a morte, a história continua. Mas isso tem um lado bom e um lado ruim. Nós vamos falar daqui a pouco. Tá? O fato é que eterno, só um, é Deus. Então, como é que eu posso ter vida eterna se eterno é só Deus? É porque é a vida de Deus em nós. Isso é um mistério, isso é maravilhoso, mas é o que a Bíblia aponta. Deus decidiu no seu plano soberano, por graça e misericórdia, porque lá no Antigo Testamento, quem conhece a história sabe que a glória de Deus se revelava, por exemplo, no tabernáculo, a Shekinah, no templo, né? Mas agora, por meio do Espírito Santo em nós, Deus vem fazer a sua habitação diretamente no crente. Então, o eterno está em nós, em todo aquele que crê. Logo, vida eterna é ter em você a vida de Deus jorrando, transbordando. E olha que responsabilidade, mas olha também que grande honra que nós temos de ter o próprio Deus habitando em nós. E se o eterno está em nós, é porque ele, a vida dele está em nós. Logo, vencemos juntamente com ele e viveremos eternamente com ele. E a imortalidade, ela tem esse lado maravilhoso, né? A perspectiva, ela é clara, mas ela tem dois lados, né? Primeiro, a morte eterna, ou o outro lado da imortalidade, a vida eterna. A morte eterna, leva esse termo, mas não significa que quem não está em Cristo, e aqui eu quero que você preste muita atenção se você ainda não tomou essa decisão. Porque tem igreja que não fala sobre isso. Não dá ibope, não enche os bancos. Né? Mas existem dois lados apenas. O ser humano, ele é, nesse sentido, ele é imortal. Ele não será aniquilado. Nós não cremos nessa filosofia, nessa tese de aniquilacionismo. Depois que morreu, desaparece. Nada mais existe. Não cremos também na reencarnação. Vamos falar isso no próximo ponto. Nós cremos, sim, em em dois estados depois desta vida. A morte eterna ou a vida eterna, o céu ou o inferno. O ser humano, como eu falei, ele foi criado para ser infinito. Nesse sentido, sim, a imortalidade. Ou ele, depois desta vida, se entregou sua vida para Jesus, creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou ele viverá eternamente com Jesus no céu e seus anjos, ou ele viverá eternamente no inferno com o diabo e seus anjos. E aí, quando fala de morte eterna, esse tormento, a Bíblia fala muito claramente sobre isso, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso não é brincadeira, porque nós não sabemos quando isso se dará. Pode ser hoje. Por isso a urgência da pregação também. Tá? Frequentar igreja, participar de eventos, sejam eles
no âmbito teológico ou social, enfim, não quero nem separar tanto uma coisa da outra, porque nós somos um só, mas participar de ministérios até, dirigir o louvor, tocar, né, um instrumento, ajudar no estacionamento, dar aula, se batizar, isso tudo é genuíno, são expressões, né, da nossa fé, manifestações dos dons e talentos que Deus nos deu, mas isso não leva ninguém para o céu e não tira ninguém do inferno. O que garante essa vida eterna é a fé somente na pessoa e na obra de Jesus. Não é uma igreja A ou B, nem a frequência que você tem nessa igreja, nem a sua retórica, o quanto você conhece de Bíblia, mas o quanto você entendeu por fé o Evangelho. Então só são dois caminhos, e nós vamos ver alguns versículos que apontam para isso. De novo, voltando lá para 1 Coríntios 15, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Palavra comprida, né? Que não se corrompe. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Apontando para aqueles nesse momento que entregaram sua vida a Jesus, que entenderam o Evangelho pela graça, persuasão do Espírito, e foram então salvos e libertos da condenação eterna, revestidos então de imortalidade nesse sentido. Agora olha o que Daniel fala na sua profecia, capítulo 12, verso 2. Multidões que dormem no pó da terra, acordarão. O que é isso? Ressurreição. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para o quê? A vida eterna. Outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Mas eles vão acordar um dia. A decisão é aqui. Lá, entre os mortos, não tem como. Alguns até acreditam e fazem oração por eles, mas a Bíblia não dá essa brecha. Ao homem importa morrer uma única vez, vindo depois disso a intercessão pelos... Não. Vindo depois disso, o purgatório? Não, o juízo. Para aqueles que creram, a vida. Para aqueles que não creram, a vergonha e o desprezo eterno. João também, no seu evangelho, fala sobre isso. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Não importa em que você crê. Mas eu creio na reencarnação. Vai chegar uma hora em que todos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então essa é uma realidade. A nossa fé aponta para uma ressurreição que mostra, né, que revela a imortalidade. Porém, para aqueles que creem, a vida eterna com Jesus. Para aqueles que não creram, não entregaram sua vida a Ele, a condenação eterna. A nossa fé também contempla uma revelação, uma ressurreição que revela o valor que cada ser humano tem em Cristo, pelo seu Criador, por Deus. É interessante observar que onde Cristo, lá no Calvário, foi crucificado, aquilo se torna, né, o epicentro, né, do plano redentor de Deus. É ali que Deus revela o seu verdadeiro valor. Através da morte e ressurreição de Jesus, foi nos oferecida a possibilidade de
restauração e reconciliação com Deus. Aliás, é isso que significa a palavra religião, que vem do verbo religar, religare no latim. Daí surge o nosso termo religião. Na cruz, pela morte e depois ressurreição de Cristo, o homem que foi perdido lá no Éden, o pecador que se afastou de Deus, quebrou a comunhão com Deus, agora é religado a esse mesmo Deus por meio do Filho. Ele é, essa ponte, ele é o único caminho que nos leva, que nos liga e religa ao Pai, ao céu, à vida eterna. Ele é a própria vida. Ele é a única verdade que revela o único caminho para a verdadeira vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E isso mostra o quanto Ele nos ama, o valor que Ele dá para a nossa vida e para a nossa existência. Porque Ele fez tudo isso por mim, por você e por todo aquele que crê. Esta é a expressão máxima do amor divino, onde o Criador se dispõe a sofrer, a morrer, a entregar a sua vida em prol das suas criaturas. E aqui, nisso, aqui nós conseguimos enxergar o valor, o amor tremendo na ressurreição. Ao contrário, por exemplo, da reencarnação. Deixa eu tentar ilustrar isso. Imagine que, e eu conto essa história também na classe Vida Cristã, a gente conta isso. Imagine que eu sou um carpinteiro, ou um marceneiro, como alguns vão dizer, que hoje trabalha com madeira, faz objetos assim, decorativos e tudo mais, mas aí eu construí uma escrivaninha maravilhosa, daquelas antigas, bonitas, toda trabalhada. E aí, então, eu construí aquela maravilhosa escrivaninha. E você está passando, então, pela minha loja ali e olha aquela escrivaninha e fala, gostei dela. Quer vender? E aí, beleza. Quanto você quer nela? Aí eu falo, pode ser R$300. Aí você fala, legal. Eu vou levar a escrivaninha. E eu fiz com as minhas próprias mãos e vendi para você. E você levou, só que, enfim, era mais um objeto para você gostou naquele momento, e você usufruiu dela por um tempo. Depois, com o tempo, ela foi desgastando aqui, você não tomava todos os cuidados, deixava molhar, e limpava com qualquer tipo de produto, e aquela coisa toda foi passando, você começou a colocar ela em outros ambientes mais afastados, com menos prestígio na sua casa, colocou ela mais para o quintal, ali para fora, pegando o sol e às vezes até pegando um pouco de chuva, e aí você viu que ela estava daquele jeito, foi ficando feia, já a madeira já envergando ali, estufando e tal, e você jogou ela lá o cata-bagulho, sabe? Coloca ela lá na esquina, lá. E aí eu estava passando, tempos depois, eu olho para aquela escrivaninha ali já na calçada para ser levada pelo cata-bagulho ou ser queimado, toda arrebentada. E aí eu toco a campainha. Você sai e eu falo, aquela ali é a escrivaninha que eu vendi para você tempos atrás? É. Eu quero levar ela de volta. Ah, não. Beleza, quer levar? Só que é o seguinte, 5.000. 5.000. Ela é minha ainda? Se quiser levar, é esse o preço. 5.000. E aí eu pego e falo, eu vou levar. E pago à vista. Você está falando, mas que é isso, né? Que loucura é essa? Eu pego aquele, com muito cuidado, porque está já esfarelando algumas partes ali, coloco no carro, e levo de volta para minha ali carpintaria,
e começa um trabalho demorado, delicado. E olha que eu vou investir muito ainda, tempo, dinheiro, serviço, para restaurar parte por parte. Até que um dia ela fica pronta e sai melhor até do que aquela original. Por que eu fiz isso? Porque eu criei. E eu tinha um amor especial por aquele objeto. E eu investi. Eu paguei um alto preço para que aquilo fosse... Seria muito cômodo eu pegar e jogar fora e comprar outra. Talvez até mais bonita, de repente, melhor, em termos de material, e gastar até menos. Isso é reencarnação. Mas isso não demonstra amor, não demonstra cuidado. O valor está em você entender que aquele que começou uma boa obra, ele vai terminar. Ele ama tanto você, o pecado te estragou tanto, te detonou, acabou com toda a sua estrutura. Mas o Criador estava passando ali. O diabo usou e abusou da sua vida durante anos. Mas quando Jesus vem ao seu encontro, ele olha com o olhar do Criador, que tanto amou. Ele vê você naquela situação, morto nos seus delitos e pecados. E ele paga um alto preço para te resgatar de volta. Ele poderia muito bem ter criado outro. Mas não. Ele fala, eu quero você. Porque eu te amo. Você tem valor para mim. E eu vou morrer para restaurar você. Eu vou pagar um preço que ninguém vai pagar. Porque eu te amo. E eu quero você de volta. E quando eu terminar a obra, você vai estar melhor do que o dia que eu fiz você. E aí ninguém vai mais tocar em você. Você vai ser meu para sempre. Que amor é esse? Que amor é esse? Ainda em 1 Coríntios 15, Paulo vai fazer aqui umas comparações, né? Mostrar que nós somos diferentes. Deus criou pessoas e outras criaturas diferentes. Deus lhe dá um corpo como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes têm outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Está mostrando a maravilha, a diversidade da criação de Deus. Mas assim como será com a ressurreição dos mortos, o corpo, olha o valor que ele te dá. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita de que maneira? Olha a obra de Deus, olha o valor que ele te dá nessa restauração. É semeado, perecível. Esse nosso corpo. Ressuscita, imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza. Não é? Quem estava no futebol ontem viu. Né? Mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vocês conseguem perceber o valor que Deus está te dando aqui? Como Ele te ama e como Ele preparou o plano perfeito para restaurar tudo e especialmente os seres humanos, aqueles que crerem. Hoje é assim, perecível, desonroso, fraco. Hoje é assim, natural.
Mas para aqueles que creem, Deus vai demonstrar o quanto ama e o valor que Ele dá na ressurreição. Um dia vai ressuscitar imperecível, em glória, em poder espiritual, semelhante ao dele. É pouco amor? É pouco valor? Não. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela ressurreição. Ela demonstra o valor que Deus nos dá. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa. Isso mostra o valor que Ele nos dá. Ele poderia jogar fora, mas aqueles a quem Ele escolheu, amou, Ele justificou, glorificou. É o valor que Ele dá. Ele quer restaurar a sua vida, a obra que Ele começou. Ele vai terminar até o dia dele. Valor. Por isso, lá voltando para Atos 2, né? O meu coração está alegre, e o seu? E a minha língua exulta. Vamos cantar daqui a pouco também. O meu corpo também repousará em esperança. Fazendo uma citação ao Salmo. Tu não me abandonarás no sepulcro. Olha o valor que você tem. Ele não vai largar você lá. Ele não vai largar seu corpo lá. Mas pastor, e aqueles, né? São duas dimensões que nós não conseguimos entender, né? Conciliar. Como é que pode? Mas tem gente apodrecendo lá há anos já nem existe mais. Esse corpo vai ressuscitar. Mas e aquele que morreu numa explosão? Crê em Jesus? Deus é poderoso. Ele vai ressuscitar o seu corpo e transformar o seu corpo. Ele não vai te dar um diferente. Você não vai ser uma outra pessoa. Ele vai restaurar você. O seu corpo glorificado. Não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Talvez na perspectiva, na ótica, como a gente diz, na dimensão humana, nós não conseguimos ver o que a dimensão divina nos revela, ainda que não completamente. A glória, né, desta obra da glorificação. Assim que morre, já se encontra com Cristo num corpo glorificado. Essa é a esperança, é o último ponto que mostra para nós que a nossa fé contempla uma ressurreição que revela esse dia, revela esse momento e aponta para essa promessa que se cumprirá. Ele voltará e Ele vai levar consigo a tua igreja e para todos aqueles que morrem vão ressuscitar com Cristo. E Ele vai transformar esse corpo corruptível num corpo de glória, imperecível, corpo de poder, de honra. A esperança que nós temos, a ressurreição é um símbolo dela. E ela representa a promessa de um futuro melhor e a certeza de que a morte não é o fim. Correndo aqui, voltando para 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã ou é inútil a nossa fé. E ainda estaríamos, né, se ele não ressuscitou, ainda estamos nos pecados. Porque ele ressuscitou para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a esperança que temos é isso. Ele levou sobre si os nossos pecados. E se ele não ressuscitou, essa fé é vã. Versículo 18. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eles não vão ressuscitar. Também vão perecer ali. Vão morrer ali definitivamente. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Isso aqui vira um teatrinho de ignorantes, inúteis. Não faria sentido essa congregação aqui. Não faria sentido esse tempo. Se ele não ressuscitou, essa reunião aqui não valeria de nada. Fé vã. Se a nossa esperança se limita às coisas dessa terra, não faz sentido seguir Jesus. Não faz sentido. Nossa esperança extrapola, tem que extrapolar essa terra, essa vida. E aí ele termina dizendo e afirmando: mas de fato Cristo ressuscitou. Mas
de fato, Cristo ressuscitou. E tem N evidências. A Escritura aponta para elas mais de 500 testemunhas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. 25 anos depois disso, tem gente testemunhando sobre a ressurreição na época dele. Tem gente que está viva até hoje, ele diz, que viu, que testemunhou o Cristo ressurreto. E tantas outras evidências que nós vemos nas Escrituras. De fato, Cristo ressuscitou, amém? Ele ressuscitou de fato dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Profeta Isaías novamente: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Essa é a nossa esperança, irmãos. Ela é viva. Ela aponta para um dia onde nós voltaremos da terra, da morte, com Cristo, ressurretos, num corpo glorioso. A vida não termina no caixão, nem no cemitério. Glória a Deus por Jesus Cristo. A esperança que nós temos vai para além desta vida. E aqueles que não têm esperança além desta vida, a Bíblia diz, eles são eles estão perdidos. Eles não têm como se consolar. E aí dá para entender o desespero na hora da morte. Desses que não têm essa esperança que nós temos. Caminhando para o fim, 1 Pedro 1, versos 3 e 21. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele, o que ele fez? Nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em... A fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Ele vai voltar, mas se ele não voltar, você vai se encontrar com ele. Amém? Isso não termina aqui. E vai viver a eternidade restaurado por ele, porque ele te ama. Uma vida eterna. Porque ele venceu por você e para você. Vamos falar juntos aí para terminar? A nossa fé contempla uma ressurreição que revela... De novo, revela e revela imortalidade, revela valor e revela esperança. Resumindo, a nossa fé contempla uma ressurreição que revela que o nosso Cordeiro vive. Ele está vivo. Amém? Feliz Páscoa. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua vida, pela tua vitória, e também nos concede vitória, Senhor, e nos promete uma vida eterna desde agora, para todos aqueles que creem a vida de Deus em nós. Isso vai para além daqui, porque o Senhor nos ama, nos dá o valor que nós não merecíamos, mas é por amor. O Senhor vai revestir esse corpo corruptível, esse corpo fraco, este corpo desonroso, vai revestir em poder e glória a semelhança do teu. Ó Pai, porque o Senhor nos ama. Essa é a nossa esperança viva em Deus, em Cristo, que morreu e a si mesmo se entregou por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa. E a maneira prática de terminar essa mensagem aqui, Senhor, não tem outra se não pregar o Evangelho. É a maneira mais prática de aplicar essa mensagem. Falar desta vitória que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Falar dessa imortalidade que vem junto com essa vitória, a vida eterna também em Cristo. Para todos aqueles que creem, a vida no céu para sempre, sem mais dor, nem choro, nem nenhuma fraqueza. Por causa do valor que o Senhor nos dá, Pai.
do amor do Senhor por nós, a tua graça que nos alcançou. O Senhor vai nos restaurar, nos dar um corpo glorificado, Pai. Fazer como a obra de um oleiro, de um artesão. Porque o Senhor nos ama, não vai nos jogar fora, não vai me deixar na sepultura, não vai permitir que eu tenha decomposição. O Senhor vai me resgatar dali. Por causa do teu amor, o Senhor prometeu, Pai, essa é a esperança que nós temos e reinaremos com Cristo. Obrigado, Pai, por essa certeza, por essa convicção. E se alguém aqui ainda não tem essa certeza, Pai, trabalha nesse coração. Faz entender que o Senhor já venceu. E a vitória só encontramos em Jesus. E a vida eterna só encontramos em Jesus. E só Jesus nos dá o devido valor, porque Ele que nos criou e Ele sabe quem nós somos, Ele nos ama. E a esperança da vida eterna e da ressurreição só Ele pode dar e só nele nós encontramos. Faz isso, Pai. Trabalha nesses corações. Talvez você esteja aqui nessa manhã e ainda não entregou sua vida para Jesus, meu irmão, minha irmã. E como eu disse, nós não sabemos amanhã o que vai ser. Mas espero que você tenha entendido o valor que você tem. Que a Páscoa, a mensagem da Páscoa é essa. Que o Cordeiro de Deus veio e morreu para te dar a vitória, para dar a você uma vida eterna, para restaurar a sua vida e criar em você a verdadeira esperança nele, da eternidade com ele. Pastor, eu não tinha entendido isso, eu sou apenas um religioso, mas agora eu entendi que o único caminho é Jesus de fato, e eu quero celebrar essa Páscoa com esse sentido verdadeiro. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a tua mão, eu vou orar por você. É isso que você quer? Você já decidiu? Se não decidiu, agora é a sua hora. Deus está falando no seu coração. Levanta a sua mão. Não é para te constranger. É para você dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida agora para Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Essa é a verdadeira Páscoa. Não faria sentido você estar aqui congregando, celebrando uma fé que é vã. Mas crer na ressurreição é entregar a vida para aquele que te ama e assim mesmo se entregou por você. Mais alguém não? Ó Deus, mais do que mãos, o Senhor vê o coração. Que essa pessoa agora entenda o valor que tem diante de ti. Que possa agora se arrepender dos seus pecados, deixar de confiar em si mesmo para a sua salvação, entregar sua vida somente para Jesus e começar agora uma nova vida, andando por fé e obediência à tua palavra. Este é o Evangelho. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida, tirar o velho homem e revestir com o novo homem, a imagem de Jesus. Muito obrigado. Em Cristo Jesus te agradeço, Pai. Amém, Senhor.